Hello, tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre família real, retrospectiva 2025. Pois é, a gente faz a retrospectiva no ano anterior. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito, já conhece como que funciona o esquema, como que é a minha vida mais ou menos por cima, você, né, já vai saber que assim, as coisas demoram, mas vêm, né? Eu pensei que ia conseguir fazer vídeos um pouquinho mais aí no final do ano, mas no final das contas acho que foi até bom todo mundo descansar um pouquinho, tá bom? Espero que você tenha tido um ótimo final de ano e que esse ano seja aí um ano, ah, né, melhor. Sempre bom, né, ter um ano melhor do que o ano anterior. Para a sua família, para minha família e para a família real também, tá? Vamos fazer o que nesse vídeo? Seguinte, tem uma retrospectiva da família real que passou na BBC. Então, eu vou comentar sobre esse material que eles passaram, assim, o final de ano, assim. Eles fazem alguns vídeos, né, sobre as pessoas que faleceram, os melhores momentos da família real, os melhores, sei lá, highlights, os momentos da política, enfim, e ficam passando o final do ano inteiro, assim, né, porque provavelmente o pessoal tá de férias e tal. Então, nossa, eu assisti direto esses vídeos aqui, então eu queria passar para vocês, porque, querendo ou não, dá uma retrospectiva mais ou menos o que aconteceu no ano de 2025, se bem que não tem tudo não, mas acho que o principal tem, e eu queria passar esse primeiro vídeo de trás para frente, né, assim, vamos fazer essa retrospectiva, e depois contar algumas coisas que aconteceram no final do ano, que eu não consegui vir fazer vídeo aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, este é o vídeo, tá? Eu não vou conseguir passar ele na íntegra, porque é BBC, né? É só eu colocar, já começa a me dar, bloquear a monetização. Então, eu vou falando e colocando algumas imagens do vídeo, tá bom? Não esquece de me dar o joinha que me ajuda muito aqui no canal agora, né? Fazer com que cada vez mais cheguem pessoas que curtem sobre família real. Bom, então o nome desse material é The Royal, o ano da família real, né? Review 2025. Bom, então eles falam bastante sobre a questão que o câncer do rei Charles ficou durante esse ano inteiro, né? Pairando ali, e desde que foi anunciado, né, que ele tinha esse câncer e que estaria em tratamento. Então, eles falam que, de qualquer forma, ele continuou a cumprir uma agenda bem intensa, tanto no Reino Unido como no exterior. Então, ele não parou de trabalhar em nenhum momento e continuava, né, fazendo seus tratamentos regulares. Claro que às vezes tinha uma coisa ou outra que ele passava mal, mas normal, nada fora assim de ficarem preocupados. Já chegou inclusive até a cancelar uma visita, uma viagem, alguma visita, enfim, mas nada muito sério. Então ele foi lá e remarcou e fez tudo que ele precisava, né? Provavelmente esse ano vai acabar esse tratamento dele. E logo em seguida eles também falam sobre o Andrew, né? O irmão mais novo do rei, o Andrew, que mora naquela casona lá, o Royal Lodge, há 20 anos. Então, ele, né, esse ano se envolveu outra vez, acho que na maior onda e no maior, assim, final de carreira mesmo, literalmente, né? Que ele acabou ficando aí no meio da onda do todo escândalo, né, que envolve ali o Epstein. Não só ele, como a Sarah Ferguson, né, a ex-mulher dele, a ex-esposa, que morava também lá na casa junto. E a última vez que eles tinham sido vistos juntos era ali no funeral da Duquesa de Kent, que infelizmente também, né, acabou falecendo o ano passado. E nesse momento a gente vê assim como eles estavam aos poucos tentando, né, entrar novamente para os eventos aí da família real, mas não teve jeito, eles perderam os títulos, perderam também a residência ali em Windsor, e isso aí depois do que? De anos, né, de acusações e alegações de amizade que ele tinha ali com o Epstein, e ele dizendo que não tinha nada a ver, que essa foto foi para dizer um basta na relação dele, só que, né, foi
bem escancarado, né, que ele depois dessa entrevista que ele deu para a BBC falando que não tinha mais contato com ele desde 2010, essa cara de pau, é bem isso, né, é muito bem feito no final das contas, por ele, né, saber que estava mentindo e no final das contas está aí pagando pelo que fez. Então, o que nós poderíamos dizer também que neste ano que passou, infelizmente, foi que a Virginia Giuffre, quem, né, acabou processando e, assim, acusando o príncipe Andrew de ser vítima de tráfico sexual por parte do Epstein, né? Na verdade, não é príncipe Andrew, é só o Andrew, né? Então, e ela era menor de idade, e o Andrew sempre negando as acusações, óbvio, né? Então, no final das contas, ela tirou a própria vida, infelizmente, no ano passado. E após, né, disso, acabou é, publicando um livro, contando as histórias com as vezes que esteve ali, né, os contatos que teve com o príncipe Andrew. Eu não tive coragem de ler esse livro, enfim, mas foi algo que posso dizer para vocês, foi uma situação assim que deu o que falar por aqui, bem na época que o Charles estava lá em Roma, rezando lá, né, com o Papa, e no final das contas, tudo isso aí foi abafado, virou abafado, na verdade, assim, acabou tirando, né, todo o foco lá do Rei Charles, que tá fazendo algo especial, que vai entrar aqui nessa retrospectiva também. Então, daí eles começam a falar, assim, como foi algo tão fora, né, do que tudo foi visto até hoje, que os próprios parlamentares queriam questionar ali o Andrew como que ele conseguia pagar ali o aluguel dessa casa lá do Royal Lodge. E quando eles acabaram descobrindo lá que essa mansão de 30 quartos, né, do Royal Lodge, que chama-se, né, fuçando, 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 eles acabaram descobrindo que é um contrato, assim, de grão de pimenta que eles chamam, que na verdade ele deu lá um valor e fez uma reforma na casa, no estilo, né, no padrão família real ali, porém, o aluguel, assim, é simbólico, então fez com que, né, todo o escândalo viesse à tona de volta e todo mundo ficou indignado, né, como assim ele vai ficar morando nesse lugar e, né, vai lá, tá, vivendo no bem bom, sendo que daí foi que o Palácio de Buckingham acabou, então, emitindo comunicado, falando que já estava ali fazendo o processo de retirar o título dele, as honras, né, que ele tinha, e que ele ia passar a ser conhecido como Andrew Mountbatten Windsor. Então, isso foi em outubro, tá? E muito importante também deixar aqui bem claro que o rei e a rainha, né, fizeram questão ali de, né, assim, dar ênfase, né, que tanto um como o outro há muito lutam pelos direitos das vítimas, porque o problema maior do Epstein, não, do Andrew, foi que ele nunca demonstrou, ele sempre foi zero demonstração de arrependimento ou, né, qualquer tipo de estar abalado, de estar triste, fazer qualquer pedido de desculpa às vítimas, não desculpa, mas assim, sinto muito pelo que vocês passaram, e muito pelo contrário, né, na entrevista que ele dá lá para a BBC, ele fala assim, pergunto para ele se ele tinha se arrependido da amizade com o Epstein, e ele fala, não, porque foi, né, importante aprender com ele, sabe, tipo, ele foi muito mal naquela entrevista, que fez com que ele acabasse, né, sendo, saindo da família real depois de eh, não seguir as regras, né, da família real, que é no explain, no complain, no explain, né, não reclama, não fala nada que vai dar ruim, e deu muito ruim mesmo, né. Então, eles falam bastante, né, sobre essa tentativa do Andrew de buscar se aproximar ali do William, do mal-estar que dava, né, para ver, assim, que
o William não queria ele por perto, né, então é bem, marcante isso no ano de 2025, sem dúvida nenhuma. O ano foi, né, de bastante viagem para o rei Charles, para o exterior, porém, foi de muito trabalho dentro, né, mesmo ali, dos palácios dele, do castelo Windsor, por exemplo, que recebeu a visita de Estado, a segunda visita de Estado do presidente Trump, né? Então, e aí, gente, quando o Trump veio para cá, foi um carnaval, vocês não têm ideia. Só que ele ficou só ali dentro, né, dos portões, ali portões, não, dos muros, né, do castelo de Windsor. Ele não foi para Londres, ele não passou em nenhum outro lugar, ele só ficou ali mesmo. E aí, se eu não me engano, ele acabou indo para a Escócia só para encontrar o primeiro-ministro, mas num lugar bem afastado, enfim, porque teve muita manifestação também, muita manifestação, e sempre, né, envolvendo aí os escândalos do Epstein e de toda a questão também, né, que ele está envolvido e apoiando, e aqui, Londres, bem ou mal, sempre teve a maior movimentação e os maiores protestos pró Palestina. Então, eles, né, que acaba colaborando com Israel, no final das contas, encontrou aqui um público bem grande para os protestos, no final das contas, né? Mas ele ficou lá quietinho dentro do muro, então foi uma visita de Estado que, né, acabou nem dando de cara com o povo. Foi o primeiro presidente que teve uma segunda visita de Estado, porque, assim, oficial, né, com todo esse carnaval de fazer revista da tropa, papapá, papapá, porque já tiveram outros presidentes, né? O Barack Obama, por exemplo, ele já fez uma segunda visita de Estado, mas quando ele faz uma visita de Estado pela segunda vez, porque ele foi reeleito, ou não, no caso, né? Mas geralmente é feito uma visita mais simples, não todo esse escarcéu, né? Só que, né, tava bem naquela época de ele taxar todo mundo, né? Você olhava meio torto para ele falava 20%, 30%, né? Só dava taxação para tudo que é lado. Então, era uma maneira, assim, o soft power, né, que eles chamam, aí da família real fazer com ele, porque o Trump, gente, ele ama a família real, ele ama, né? A mãe dele é ali da Escócia, e foi para os Estados Unidos, daí conheceu o pai dele lá, enfim, tanana, mas ele, né, cresceu vendo a mãe dele falar sobre a rainha, por isso que ele gosta muito, né, da família real, da rainha, e por isso que ele não gosta do Harry. E muito menos da Meghan, pelo jeito. Porque ele fala que, né, ai, vocês foram, né, vocês porque o sonho dele é ser rei, provavelmente, né? Ele tá tentando ser rei do mundo, pelo menos, né? Mas assim, a família real, para ele, é algo assim dos sonhos para ele. Ele ama, ama, ama de paixão mesmo, mas assim, declarado. Então, toda essa visita foi muito positiva aqui para o Reino Unido, deu o que falar também, e, né, deu muito resultado positivo e muitos investimentos aqui para o Reino Unido com essa visita dele e também, né, essa questão aí das taxações, enfim. Então, ele acabou indo lá para Windsor. Quem foi receber ele foi a princesa Kate e o príncipe William. Eles daí foram caminhar ele, né, em direção ali para o rei Charles e para a rainha Camila, e daí eles fizeram o tradicional ali cortejo, né, das carruagens, tudo ali dentro do castelo de Windsor, tá? Ali por perto de Windsor. E, claro, né, por motivos aí de segurança, então esse percurso geralmente é feito aonde? Lá no The Mall, na frente do Palácio de Buckingham, mas, né, no caso, ficou aí um mini evento, né? Mas foi feito com toda a pompa, né? Com todo o protocolo ali, né? Ele feliz da vida. Ele vai e lidera a inspeção da guarda e depois vai, né, com toda a elegância, aquele banquete de estado que foi assim maravilhoso, né?
Foi lindo, maravilhoso. E que, né, assim, a princesa Kate não estava muito feliz, assim, muita gente falou: "Nossa, como ela tá com cara de cansada, como ela tá isso, como que ela tá aquilo", mas, né, eu acredito que ela também não estivesse, assim, tão à vontade em ter que estar ali, né, tendo que fazer esse soft power ali, fazer, sala para o Donald Trump. Então, é bem possível que por isso que ela estava bem fechada, embora ela tenha dado uma risadinha ali ou outra, enfim. Mas, foi um sucesso no final das contas essa visita, tá. E foi muito interessante, né, porque o discurso do rei eu fiz vídeo falando sobre isso, o discurso do rei foi falando, né, como que, assim, os antepassados deles, né, poderiam ver hoje esse encontro, porque os Estados Unidos é colônia da Inglaterra e eles lutaram, né, para ficarem ali livres, né, do reino do Império Britânico. E hoje eles são amigos, eles estão ali, estão trocando forças, tudo, mas eles ficam pensando, né, como é que seria, né, o nossos antepassados estarem, né, presentes assistindo isso aqui que está acontecendo hoje. Então, e aí no discurso ele falou sempre, né, que nossa, como ele tem maior respeito e que é uma honra maravilhosa estar ali, né, novamente. E aí, claro, né, daí ele exaltou ali o Winston Churchill, enfim, enfim. Mas assim, então foram poucos dias, né, mas certeza absoluta que foi um sucesso essa visita, muito positiva. E tiveram outras visitas de estado, como o presidente o Macron da França, teve o presidente da Alemanha, teve também o Zelensky, que foi 3 vezes ano passado, tá. Ele veio 3 vezes ano passado, então ele inclusive foi para Sandringham. E falando, né, de 500 presidentes, assim, enfim, o Brasil também, né, esse ano viu bastante presidente pelo território aí brasileiro, porque foi o COP30 e aí o príncipe William também, né, estava ali presente na COP30 e também discursou, né, em nome do pai dele. A mensagem que o príncipe William levou ali para a COP30 foi a seguinte: ele falou assim: cresci ouvindo o meu pai, o rei, falar sobre o poder da natureza e a importância da harmonia no mundo natural. Sabemos o que está em jogo, né, hoje em dia. Sabemos o que deve ser feito e sabemos que nenhum país, nenhuma comunidade, nenhum indivíduo pode fazer isso sozinho. Assim, nessa parte de o que que era a COP30 mesmo, o que que eles estavam querendo fazer, enfim, tal, eu não fiquei muito por dentro, porque não deu tempo, né, eu não consegui nem seguir todos os dias, né, do príncipe William ali, só os dias mais importantes que ele esteve presente ali, né, dias antes, ali no Rio de Janeiro, que foi muito legal essa visita dele no Rio de Janeiro por conta do prêmio, né, já vou falar mais. O interessante, né, é que tem todo esse discurso que a gente precisa, né? Enfim, ele, em nome do rei, tá ali e tal. Mas o que foi notícia é que, olha só, o Reino Unido, no final das contas, não fez contribuições financeiras diretas significativas para fundos climáticos na COP30. Ele não deu um centavo. Ele falou que ele vai ficar mais focado em apoio técnico e político, mas dinheiro que é bom, libras, charlinhos, nem pensar. Então, ele participou ali das discussões, o governo britânico estava ali presente, mas o governo se recusou a dar qualquer tipo de dinheiro aí para todas essas questões aí como que era? Era porque vários, né, doaram para o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, não sei, é um projeto que milhões, né, que acaba vindo de lá, de cá, pá, e no final das contas o Reino Unido disse, não, aqui vocês não vão ganhar nada de din-din, só assistência técnica e olha lá, olha só, países como a Noruega
eles doaram 3 bilhões, a Alemanha 1 bilhão de euro, a França 500 milhões de euros. A França doou pouquinho, hein? Todo aquele love com Lula. Ai, gente do céu, que a Amazônia não seja o petróleo da Venezuela, né, para os brasileiros. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, antes de viajar, então, para a COP30, o William passou uns dias lá no Rio de Janeiro e foi, né, uma loucura. E era por conta do quê? Do prêmio que ele fez, né, o Earthshot, que é um prêmio que está aí combinado para 10 anos de prêmio, e essa edição é a de 5 anos do prêmio. Foi, segundo eles, assim, bem especial mesmo, né? Tiveram artistas brasileiros, assim, celebridades internacionais, a Kylie Minogue, o Shawn Mendes, e também, né, vários artistas brasileiros, a Anitta, o Gilberto Gil, tinha o Seu Jorge também, que eu lembro, os outros eu não lembro, e o Luciano Huck que apresentou. Eu fiz um vídeo também no canal falando sobre isso. O Brasil, felizmente, né, ganhou um desses prêmios, né, porque é prêmio voltado lá para algum tipo de ideias inovadoras que possa ajudar de qualquer maneira, né, a resolver uma crise climática. Daí, cada um dos vencedores ganhou 1 milhão de libras. Infelizmente, o príncipe William não foi com a princesa Kate, provavelmente por conta dela, né, tá voltando agora aos poucos para os trabalhos dela, e também por conta, né, de ser tão recente aí, dela tá na remissão, enfim, ela tá mudando de casa também, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e no final das contas ela acabou não indo, mas eu tinha quase certeza que ela ia junto, hein? Quem sabe numa próxima, né? Porque a princesa Diana foi para o Brasil, foi uma visita muito importante. Eu tenho certeza que ela ainda vai acabar indo sim para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, né, no caso, na família deles também, muitas mudanças, inclusive mudança de casa. Então agora eles mudaram, né, para uma residência que diz que é a residência da vida deles, também é enorme a residência, né? E fica ali em Windsor, bem do ladinho do castelo de Windsor, que já falam que é uma propriedade para o resto da vida do William e da Kate, pelo menos, né? Porque as crianças vão crescer e vão sair do ninho. Mas essa residência, segundo eles, aí é uma residência já para quando o príncipe William se tornar rei e já estar ali próximo ao castelo de Windsor, que provavelmente vai ser o novo ali point, assim, né? Não como o Palácio de Buckingham, como era antigamente. O Palácio de Buckingham vive em reforma, o Palácio de Buckingham é mais usado hoje em dia para reuniões, no sentido de quando vem alguém de fora, ou alguém, né, que vai fazer algum tipo de evento, por exemplo, é algum evento, beleza, palácio, né, ali de Buckingham Palace, mas no geral, né, os encontros e muitas visitas de estados têm sido ali no Castelo de Windsor mesmo, tá? Que fica perto de Londres, no final das contas, né? Nada mais do que, sei lá, de carro dá menos de 1 hora, e eles devem ir de helicóptero também, né? Tá bom? Bom, como eu falei, então, a princesa Kate tá voltando, né? Esse ano voltou, digo, voltando não, ela já voltou, mas esse ano foi a volta dela para os eventos, né? E o final de ano marcado pelo, né, sempre já esperado agora, já virou tradição de Natal, ali na Abadia de Westminster, o concerto que ela faz de final de ano, que são canções de Natal. Então, aí os filhos dela acabaram, né, participando, ela sempre ali em contato com a comunidade, enfim, e ela sempre fazendo, né, esse contato com a comunidade, com celebridades, enfim, deixando ali a cara da monarquia, né, com aquela cara em alta com a opinião pública. E é um momento assim que eles passam bastante renascimento, né? Porque no ano anterior, em 2024, então, ela passou o ano todo, né, concentrada ali em se recuperar. Cadê Kate? Cadê Kate? Cadê Kate? Lembra? Cadê Kate? E aí ela aparece para quê? Só para dizer que estava ali passando
por esse momento que ela ia começar o tratamento, depois meses, depois ela aparece, mas só depois, mais pro final do ano, que ela diz que vai, né, que ela começou, terminou o tratamento, enfim, que, né, no começo do ano daí que ela disse que estava em remissão. Então, esse ano ela acabou aparecendo no Royal Variety, né? Que é um evento aí para arrecadar fundos para artistas, enfim. E o público inteiro tava de olho, né? Tava de olho, tava de olho, tava de olho. Foi bem nessa. Tem várias coisas que aconteceram aqui que acabaram sendo no exato momento, né? Feito ali pelo Harry, e pela Meghan, para tentar tirar, assim, sabendo, né, que não deveriam falar bem nessa época, porque era algo que eles têm agenda e tal, mas no final das contas, assim, é incrível. Todo evento, assim, um pouquinho mais, né, assim, um pouco mais, né, que estão esperando, né, porque é o tapete vermelho, vamos dizer assim, né? A primeira vez que os dois aparecem numa noite de gala, né? Então eles estavam esperando muito por esse momento. E, bom, enfim, mas óbvio, né? Um programa ali da BBC vai falar um pouco lá sobre o Harry e sobre a Meghan, mas não vai dar esse, né? Esse toque aí de lembrar, né, de tudo que aconteceu. Por isso que eu mesma vou ter que fazer aí um tipo de diário aí pra gente lembrar no final do ano tudo que aconteceu, tá bom? E aí, então, a Kate continuou, né, o trabalho que ela tem um projeto muito firme, muito centrado para a primeira infância, que ela sempre, né, deixou muito bem claro isso. Então, ela daí tem conversas, ela fez um discurso, ela fez uma conversa com líderes empresariais em Londres e ela fez o primeiro discurso desde o diagnóstico de câncer. Eu não vou dar o play no que ela está falando, mas ela vai falar o seguinte, olha só. Sobre a primeira infância, nós temos que acreditar que temos que fazer tudo o que está no nosso alcance para criar as condições para que o amor floresça. É assim que investimos no nosso futuro. Cada criança merece respeito e segurança, e todos os que se preocupam merecem reconhecimento e apreço. Então, esse discurso dela foi bem comentado por aqui. E aí, uma coisa que aconteceu bastante, que nós vimos durante o ano passado, foi como ela estava muito conectada com a natureza. A maioria dos trabalhos dela sempre envolvendo muita natureza, um tema que realmente apareceu nas campanhas que ela participou, ou então nos declarações que ela fez, sempre, né, para mostrar a conexão que ela tem com a natureza. No 14º aniversário de casamento deles, eles também, né, fizeram uma foto ali e escolheram, então, celebrar ali com uma foto na natureza. Em abril do ano passado também, teve outro aniversário da família real de casamento, né? Um grande marco aí que foi o 20º aniversário de casamento do rei Charles e da rainha Camila. Pois é, 20 anos já que eles estão casados e eles marcaram, né, então, esse momento histórico, eles estavam ali em Roma, né, no dia que eles completaram 20 anos de casamento. E aí, quando ela foi questionado sobre o segredo, né? E aí, qual o segredo de um casamento feliz? A rainha, então, respondeu que era sobre amizade e rir das mesmas coisas. Fazer uma viagem, né, pelo mundo de vez em quando, assim, de um lado para o outro, acho que também deve ajudar, né, ter vários. Bom, deixa pra lá. O casal também, bom, teve uma visita privada com o Papa Francisco no ano passado. E, infelizmente, né, depois de um mês, ele veio falecer. Mas foi uma viagem que, inclusive, né, como eu falei para vocês, ele estava passando mal, o rei Charles, o rei
o Papa Francisco também nessa época estava com pneumonia, também estava no hospital, então eles preferiram adiar um pouquinho a viagem. O rei Charles falou: não, eu vou, agora eu tô melhor. Daí ele também saiu, né, da UTI ou do hospital que ele estava internado, o Papa Francisco, e no final das contas, eles acabaram, né, se encontrando e tal. Não tem imagens em vídeo, só uma foto mesmo, mas eles acabaram se encontrando sim. E infelizmente, um mês depois, ele acabou, né, falecendo. Quem foi representando o rei Charles foi o príncipe William. E o príncipe William também, né, no ano passado fez bastante do tudo que ele não falou, né, na época que estava sumido, que todo mundo falava, que bem entendia dele. Esse ano aí que passou, 2025, foi um ano em que ele se mostrou assim de uma forma nunca antes vista, né? Ele foi bem inesperado aí, como que ele respondeu algumas perguntas, que ele teve uma conversa, né? Uma entrevista. Ai, como que eu vou dizer? É um seriado, é uma temporada de um programa que passa na Apple TV, acho, né? É a Apple, sim. E é com o Eugene Levy, que é o pai lá do rapaz do American Pie. Ele é canadense, né? E aí ele fez uma conversa com o príncipe William, e uma conversa que não falou nada sobre o Harry, ele não quis focar, mas essa entrevista, vou falar pra vocês, viu? Teve uma repercussão que vocês não têm ideia como teve repercussão aqui. Foi uma conversa mesmo reveladora e de uma forma que, vamos dizer assim, nenhum membro falou até hoje da forma que o príncipe William falou. Ah, mas a princesa Diana falou sobre, não sei o quê, mas a princesa Diana não era herdeiro do trono, né? O rei Charles até falou uma coisa ou outra um pouco mais profunda, mas não nesse nível. Ele fez ali uma visita guiada ali pelo castelo de Windsor com o ator, e logo em seguida eles foram para um pub local. E ali, né, com a cervejinha, o príncipe William começou a falar abertamente sobre a sua família e sobre o futuro. E ele começou a falar, né? Olha só, eu posso afirmar com segurança que a mudança sim está nos meus planos. Mudança para melhor, e eu vou com certeza gostar de fazer muitas mudanças. Então, isso, caraca, imagina, para quem, né, nasceu na era da Rainha Elizabeth, é, gerações, né, estão aí com tradições e toda essa coisa, né, de monarquia, e de repente chega ele e fala assim: eu não tenho medo não, eu vou mudar assim. Por isso que foi bem assim, como assim ele tá falando que vai mudar? E ele diz que vai mudar sim, olha só. Ele diz que a ideia é poder promover alguma mudança, não apenas mudanças radicais, mas mudanças que eu acho que tem que acontecer. Agora, quais são exatamente essas mudanças? Ninguém sabe exatamente, né? Mas, olha só, uma mudança que já se torna evidente é a disponibilidade para se envolver de uma forma profundamente emocional. No caso, umas entrevistas como essas, porque, né, é uma mudança porque nunca foi visto antes eh, né, assim, um herdeiro do trono falar do como ele falou, e eu fiz vídeo no canal falando também, que foi o pior ano da vida dele, que ele estava super, né, falando sobre os filhos, enfim, então foi algo assim, caraca, nunca antes visto. E aí teve logo em seguida que ele foi fazer uma entrevista com a Ryan Manning, que o marido, é uma história bem triste, né? Ela perdeu o filho pequenininho, assim, acho que tinha um aninho, e logo em seguida o pai da criança tirou a própria vida. E aí, quando o príncipe William diz assim, ah, se você pudesse dizer algo, né, que quisesse dizer pro marido, o que que você diria para ele, né? Aí ela fala assim, ah, eu só queria, sei lá, perguntar, né, por que que você não veio falar comigo? Por quê, né? Tipo, por que que você não veio falar comigo? E nesse momento, aí o príncipe William, ele quase
né, ele quase chora, ele fala assim: "Meu Deus do céu, e aí, o que que eu vou perguntar?" Daí o até a mulher falou: "Você tá bem, né, você tá bem?" Aí, ele fala: "É, que eu precisava fazer essas perguntas, mas eu não conseguia, não sabia como." E daí ela fala: "Ai, não, mas eu sei, porque você mesmo teve as suas perdas, né." Então, foi um momento, assim, que foi gravado, foi editado, foi aprovado, e sim, eles acabaram, né, falando que seria, assim, divulgado essas cenas, e isso é algo que nunca se viu antes. Então vocês têm noção como foi um ano cheio de transformação para o príncipe William também? Então tá. Aí o programa, ele meio que finaliza, deixa eu ver se tá no final, tá no finalzinho já, falando sobre a Meghan, né, que ela fez, né, esse trabalho de geleias, de estilo de vida, e começa a falar também um pouquinho do príncipe Harry, e que ele falou, né, abertamente sobre o desejo de se reconciliar ali com a família, querendo ou não, as pessoas que não seguem, né, o grande Londres, né, não sabe o que que acontece. No final das contas, tá lá assistindo a BBC final de ano, e aí vai acabar sabendo o que que tá acontecendo com o casal, porque não é porque a gente que tá aqui falando sobre, né, a gente sabe, mas tem gente que não tá nem aí, não sabe nem o que que os caras estão fazendo. Então, é uma oportunidade, e aí eles explicam o que ela tá fazendo, que ela fez, né, esse programa que é para encontrar famosos, que, né, e as críticas foram mistas, mas ela, é claro que ela voltou a se sentir confortável em frente das câmeras e, enfim, né, não falam mal dela de jeito nenhum, só explicam o que ela fez realmente, mas em momento nenhum falam também da vida pessoal dela, não falaram do pai dela que, né, teve a perna amputada e que ela, enfim, todas aquelas coisas que aqui no canal Grande Londres nós falamos, né? Então, mas eles falaram que em maio o príncipe Harry conversou, né, com uma repórter lá na Califórnia, e foi bem na época que ele perdeu o recurso para proteção policial, né? O último do último recurso, assim, ele perdeu e acabou, né, fazendo uma entrevista. E foi uma entrevista, gente, meu Deus do céu, porque a entrevista geralmente é tipo 10 minutos, 10 minutos, é coisa de, sei lá, 8 minutos no máximo, uma super entrevista, uma super matéria. E deixaram o homem falar 30 minutos sem parar. E aí, nesse momento que o cara fala um monte de coisa, que inclusive a BBC acabou se desculpando, falando assim: "Ah, desculpa aí, a gente", né, eu acho que deveríamos ter sido mais, né, breves, e no final das contas foi um vídeo que gerou bastante repercussão, porque ele fala assim: "Eu não sei mais quanto tempo de vida o meu pai tem, eu quero reconciliação com a minha família", tipo, foi coisa muito, sabe, jogar ele falando que: "Ai, porque minha mãe morreu", e tipo, eles querem que aconteça a mesma coisa, sabe. Ele fala: "Olha só, é impossível para mim levar minha família de volta para o Reino Unido. Não consigo imaginar um mundo em que traria minha mulher e os meus filhos de volta para o Reino Unido neste momento." Sendo que ele pode trazer, era só ligar que estava tudo certo, a segurança, mas ele não, ele quer, eu nem sei direito mais o que que ele quer, né? Ele quer ter, assim, ele não quer ligar e ter, ele quer ter, né? É uma questão assim meio de, bom, enfim. Então ele fica, né, fica muito triste que ele não pode trazer os filhos, porque a vida tá passando e, né, ele não pode fazer toda aquela visita com os filhos para poder, né, então, dividir isso com os filhos, e que a segurança é o principal motivo, né, do desentendimento entre ele e a sua família, né, toda essa questão aí da briga, mas ele diz que sim, ele adoraria se reconciliar com a família, que ele sempre teve, né, aberto à reconciliação. O problema é a família estar aberta a você, né, Harry? Ninguém quer papo com você, porque se, né, todo mundo que for conversar com você já vai, né, avisado, ó, provavelmente estarei no livro, né, volume 2 lá, Spare, por conta disso que o povo não tem muita confiança mais nele, então é isso. E ele fala, 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 e ele diz, né, que a vida é preciosa, não sei quanto tempo meu pai ainda tem.
Gente, foi um comentário, assim, muito infeliz. E o rei Charles viajando de um lado para o outro, daí ele foi pra Itália, tudo. E até fiz um vídeo lá, acho que, disseram que eu estou na pior. Pô, o cara fazendo maior, eh, viagem, estava bem, assim, tudo, e ele vem com uma declaração dessa. Foi muito infeliz mesmo. Que pena, né? Então, nessa entrevista também ele fala: "Olha, o rei Charles, né, o meu pai, ele não quer falar comigo por causa dessas questões de segurança". Quando você tá colocando ele, no caso, tá colocando na justiça, né, quem que ele estava colocando a justiça? A família, né, ali o sistema, enfim, né, que ele deveria ganhar, tal. E quem, no final das contas, que ele tá colocando na corte? O próprio pai, o rei, né, o sistema. Então, nesse momento em que ele está colocando e o rei é o chefe de tudo ali, né, ele é o chefe de tudo no final das contas, é Royal Court, sei lá das quantas, entendeu? Royal Court significa, é a corte do rei. E aí, como é que o rei vai ter contato com o filho? Não pode, não dá, não tem condições. E aí ele fica nessa, tipo, ai, não podia falar com meu pai, que ele não queria falar comigo. Ele não podia mesmo, né? Então, olha só, em respostas às alegações de Harry sobre a alteração do seu status de segurança, o Palácio de Buckingham afirmou que todas essas questões foram examinadas repetidamente e meticulosamente pelos tribunais, chegando-se sempre à mesma conclusão em todas as ocasiões, que Harry não tinha direito, né? Então, já que ele saiu ali da família real, ele não tinha direito, então, à segurança do jeito que ele queria, né? Então, assim, acho que ele deveria ter um tipo de segurança, mas, sei lá, de repente uma verba, por ele ser quem ele é, né? Querendo ou não, ele não pediu para nascer nessa família, mas o que ele queria era escolta armada, sei lá, essas coisas de 500 carros ao mesmo tempo. Então, aí também é too much, né? Too much, too much. Bom, o casal, eles estiveram aqui só em 2022, lá no Jubileu de Platina. Imagina, 2022, a Rainha Elizabeth ainda estava viva. O que deu bastante o que falar também foi a demonstração histórica, né? Ali entre a igreja da Inglaterra, Church of England, né, que o rei Charles é o chefe, né, da igreja aqui, da igreja Church of England, com a igreja católica, né, porque antes, né, de criar a Church of England, aqui era basicamente, né, da católica. Então foi a primeira vez ali que o chefe da igreja da Inglaterra rezou junto publicamente, tá? Publicamente ali, com o chefe da Igreja Católica Romana ali na Capela Sistina. Então, gente, primeira vez em 500 anos que isso aconteceu. Então, isso foi muito, assim, um marco mesmo, bem importante no ano de 2025, tá? Outra coisa que aconteceu, falando sobre católico, né, é o primeiro funeral católico de um membro da família real nessa época dos tempos modernos, porque a duquesa de Kent, ela faleceu com 92 anos. Ela trabalhava até, né, para a família real, mas depois ela acabou se afastando, né, assim, da família real, e ela acabou ensinando música em escolas públicas, né, de Londres. E aí eu falei para vocês que eu queria fazer vídeo sobre, mas gente, eu não tenho condições. Eu queria um monte de coisa, mas não dá, né? Inclusive no funeral, o próprio Papa mandou uma mensagem para ser lida ali na hora do funeral, né? Então foi muito marcante mesmo. Nessa questão de religião, gente, outro momento bem marcante do ano de 2025 foi que o rei Charles, né, como a gente falou que ele viajou para vários lugares, ele foi o primeiro monarca britânico a visitar Auschwitz. Então, ele foi para Polônia, tá? Ele foi para Auschwitz. E foi o aniversário de 80 anos da libertação ali desse campo de extermínio. Foi um momento muito, assim, marcante, né? Então ele foi, depositou uma coroa de flores e pessoas próximas a ele disseram que ele estava nitidamente emocionado e que foi uma viagem que impactou muito ele.
acho que qualquer um com o mínimo de sentimento ficaria. Bom, em maio foi também uma época bem assim, bem importante, por quê? Porque marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Pois é, então foi um momento muito importante. E foi bem nesse momento que o Harry me dá aquela entrevista lá e que, né, acaba abafando um pouquinho o que deveria ser foco só neste evento, acabou, né, sendo o quê? A notícia acabou sendo dividida ali para ele falar que, eu quero reconciliação, eu não sei quanto tempo meu pai tem, não sei o quê. Ai, Harry, brincadeira, né? Mas o que que era, né? O que que foi esse evento? Foram 1.300 militares, homens e mulheres, procissão ali, né? Aquela coisa do Dimol, banda, música, e aí também a oportunidade ali né, a família real estar ali, né, assim, dando, assim, estando junto ali de alguns veteranos, porque ainda existe alguns veteranos vivos, então eles são assim, sabe, joias raras aqui, eles vão em tudo que é evento, enfim, porque eles são relíquias aí dessa época da guerra. E aí eles fizeram então uma cerimônia e também eles fizeram um concerto na frente ali do Palácio de Buckingham, foi muito bonito, foi uma festa muito bonita, como se fosse o jubileu assim, mas claro, né, sempre falando aí sobre esse compromisso com a paz. Ai, eles ficam falando sobre a paz, tal, diplomacia, né, mas são os primeiros que estiveram sempre envolvidos aí em tudo que é conflito que se possa imaginar, infelizmente, né, na história aí das guerras no mundo, infelizmente, né. Então, vários eventos, né, aconteceram. E aí, gente, o bem interessante foi que, assim como eles fizeram, né, no dia da vitória, assim, deve ter sido uma coisa de louco, né? O dia da vitória, quando acabou a Segunda Guerra, eles fizeram a mesma coisa, então eles abriram ali o The Mall para que as pessoas, para que a família real fosse até ali a sacada e, né, acabasse e, né, acenasse para a multidão. E foi isso que aconteceu com o George VI, com a Rainha Elizabeth e com as filhas, então, Princesa Elizabeth e Margaret, e o Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da época. Então é isso, aí eles foram, né, ficar ali na frente do Buckingham Palace, daí passaram vários aviões, e aí a princesa Anne, o Duque de Kent também estavam de uniforme, e olha, imagina a tristeza do Andrew assistindo isso. Então esse que foi o resumo, né, do programa The Royal Year, que é uma retrospectiva 2025 da família real, os fatos mais importantes, mas tiveram muitos mais coisas que aconteceram, né? E só que é algo que só teve mais impacto mesmo. Qual foi o fato que não apareceu aqui e que mais marcou você, que você lembra que aconteceu nesse ano de 2025, que você assistiu aqui no Grande Londres ou em qualquer outro canal, que você lembra que eles não falaram? Qual foi o fato mais marcante para você? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar o joinha. E é isso aí, voltamos com tudo. Espero que você tenha chegado até aqui. Se chegou, muito obrigado. E nos vemos então no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!